Queridos amigos, queridas amigas, com muita alegria, na noite de hoje temos o nosso companheiro Flávio Neri, que vai nos falar sobre as relações afetivas na visão sistêmica e espírita, a quem eu passo a palavra neste momento. Que Jesus abençoe. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que retorno à Casa do Caminho, mais uma vez, para falar de um tema muito relevante, os relacionamentos afetivos na visão espírita e na visão sistêmica. Em princípio, eu peço a permissão à espiritualidade maior, os mentores desta casa, que têm feito um trabalho belíssimo de empoderamento de pessoas que aqui chegam em sofrimento e podem adquirir um pouco mais de consolo, de esperança, ao receber a assistência dos trabalhadores do mundo invisível, associados àqueles voluntários que dão o seu tempo, uma baga de amor, uma cota de amor, de tempo, na seara do Cristo. E na certeza do amparo desses mentores, esses irmãos maiores, parceiros invisíveis, eu assim agradeço a oportunidade de falar nas tribunas espíritas, como sempre tenho dito, porque assim é uma oportunidade de eu me reconciliar comigo mesmo, dentro das minhas necessidades, as minhas limitações, as minhas mazelas que reconheço ter, mas que no exercício das exposições dos temas doutrinários que nossa doutrina espírita nos ensina, eu tenho assim tentado me aproximar um pouco mais da essência espiritual, do ser infinito que sou, do espírito imortal, filho de Deus, centelha divina, e que portanto nasci para brilhar, para ser feliz, para me tornar um dia um espírito puro, como Jesus deixou o roteiro seguro para todos nós que aqui estamos, e que se nós conseguirmos seguir, certamente, a depender das escolhas que façamos, estaremos lá vivenciando essa experiência da bem-aventurança, na conexão com a totalidade, com a consciência suprema, com o Criador de tudo que é, com Deus, com o universo, como queiram denominar. Essa é a nossa gratidão de estar novamente no corpo e tendo a oportunidade de fazer uma transição um tanto quanto melhor para a vida do espírito imortal e para a plenitude que é o nosso fanal. A nossa única fatalidade é essa, é sermos espíritos puros, ponto. Isso dependerá apenas de quê? Do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. O que estamos escolhendo gera a nossa realidade, a sua escolha gera a sua realidade. Então, tentem escolher de forma mais expansiva, de forma mais leve, de forma mais conectada com o Evangelho, que é o roteiro, a boa nova que Jesus nos deixou há 2019 anos, que certamente nós alcançaremos a tão sonhada plenitude e a tão sonhada felicidade que é a busca de todos nós, ok? Então, o tema da noite é um tema que eu tenho falado em algumas casas, de nomes diversos, a gente vai mudando, porque senão fica muito repetitivo, e a base desse tema é de um livro chamado Amor a Dois, de um médico espírita da Associação de Medicina e Espiritismo de Minas Gerais. Ele é o presidente da AME, ele é homeopata, e além de homeopata, ele é constelador familiar. Ele trabalha com as constelações familiares, e como eu também tenho uma formação nas constelações familiares, foi muito bom encontrar um nome de referência como Andrei Moreira, que tem uma imersão, ou melhor, uma inserção no movimento espírita nacional e internacional, e ele vem trazendo conteúdos doutrinários pautados na nossa base da codificação e trazendo conhecimentos outros, como trazemos Jung, como trazemos pensadores que já passaram por aqui e deixaram sua contribuição. Bert Helling também foi e é um filósofo, psicanalista, psicoterapeuta alemão, que trouxe essa ferramenta empoderadora de olhar o que está oculto nas relações das famílias ou nos sistemas de um modo geral. Mas como hoje o nosso objetivo é falar dos relacionamentos afetivos, na visão sistêmica espírita, nós vamos nos ater um pouco mais à relação do casal. E assim a gente vai desdobrar, trazendo as leis sistêmicas e fazendo uma trajetória dentro desse tema, trazendo o conteúdo espírita também. Então a base é esse livro, Amor a Dois. Temos o livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, Constelações Familiares. Então essas leituras foram que me deram base para formar esse conteúdo de 50 minutos de exposição. Esse livro, portanto, não fala da técnica constelação familiar, mas ele vai trazer, Joana, a necessidade
da nossa dedicação à família como célula máter da sociedade. Portanto, aqui vocês vão encontrar temas variados que falam da drogadição, das relações de infidelidade conjugal e outros tantos temas pela nossa querida Joana de Ângeles. Nós temos o Livro dos Espíritos, que é a base, da nossa codificação. Todos aqui já sabem, é o primeiro livro publicado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, e que desse livro culminou o Pentateuco, a nossa doutrina espírita, que em tese tem todos os livros do Pentateuco aqui. Eu sempre falo e repito, nunca é demais, porque eu sei que muitos de vocês não vão ler o Livro dos Espíritos, passarão a encarnação toda e não lerão, quiçá, o Livro dos Espíritos, que dirás o Pentateuco. Então a gente recomenda que vocês leiam, porque esse livro é o livro da base filosófica da doutrina. E dentro desse livro, vocês vão ter aqui a Gênese, que foi o livro primeiro daqui, originou a Gênese, que foi publicado em 1868, o último livro do Pentateuco. No livro segundo, vai dar origem ao livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. O livro terceiro, As Leis Morais, deu origem ao livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho novo, apenas são as leis morais que o Cristo nos trouxe, e como não há controvérsia com as leis morais, Kardec se debruçou sobre ela, que são mais do que as bem-aventuranças, que vem sendo dita aqui muito pelos oradores e expositores, dentre eles meu amigo Flávio Santos, que tem falado bastante sobre as bem-aventuranças, que ele é uma referência para mim, em termos de oratório, em termos de conteúdo doutrinário, e que eu recomendo que vocês, se puderem entrar na página dele do YouTube, é material e conteúdo vasto, chamado Raciocínios Espíritas. Vale a pena muito, ele tem um trabalho muito consolidado de debruçamento pela doutrina espírita e trazendo muita contribuição. Então vocês têm o Evangelho, que é o livro que a maioria de nós fazemos, o culto do Evangelho no lar. E temos o livro quarto, que foi originado, daí desse livro quarto, que está aqui dentro, originou o livro Céu e Inferno, que foi publicado em 1865, o Evangelho em 1864. Esses são os 5 livros que compõem o Pentateuco kardeciano. Como eu sei que tem pessoas aqui neófitas, ou seja, iniciantes na doutrina, que sabem muito pouco do Espiritismo, vêm às vezes pelo sofrimento buscar o consolo e o amparo da casa, que é um pronto atendimento espiritual, que está de portas abertas, como a canção, ela traz muito claramente a proposta dessa casa. Então a gente fala disso sempre, porque nunca é demais repetir, mesmo nós outros, que já estamos caminhando há um tempo dentro da doutrina, é bom ter essa emulação, esse incentivo, esse impulsionamento, para que nós outros voltemos a estudar a codificação. Eu fico sempre dizendo que Kardec, ele conseguiu no século XIX, com luz de fifó, porque não tinha luz elétrica quando ele escreveu esses livros, e ele ficava ali a noite toda escrevendo, entrevistando os espíritos, e publica 22 obras, 22, não são 5, são 5 do Pentateuco, mas tem obras póstumas que ele que escreveu, mas foi publicado pós-mortem, mas é dele. Você tem o que é o Espiritismo, que faz esse ano 160 anos, publicado em 1859. Vocês têm a Revista Espírita, com 12 volumes, publicado ininterruptamente por 12 anos. Então são 12 volumes de uma grande densidade, que é chamada Revista Espírita de Estudos Psicológicos, Jornal de Estudos Psicológicos. Então a gente não lê nem o Livro dos Espíritos, que dirás os outros, Viagem Espírita, Instruções e Práticas, são vários livros, opúsculos, que Kardec trouxe, e eu não consigo escrever um artigo, me dê para falar em qualquer canto, eu falo, eu sou uma vitrola para falar, eu tinha que ter 2 bocas, porque é tanta coisa para falar que uma boca só não dá conta. E aí de repente eu vejo Kardec ter uma competência de escrever tanto livro, e nós outros não lemos para dignificar aquele cara, que foi um trabalho hercúleo, foi execrado da academia. Se vocês assistirem o filme dele, Kardec, me emocionei, chorei com minha esposa, porque vi a minha insignificância, a minha pequenez, diante de um cara daquele, que consegue produzir tanto, e eu não consigo produzir absolutamente, entre aspas, nada. E de repente a gente fica nessa zona de conforto, perdendo tempo na encarnação, onde podíamos estar adquirindo conhecimento, informação e transformação a partir da literatura, porque nós sabemos que o nosso Pentateuco nos traz que a evolução do homem passa pelo avanço intelectual, para que venha o avanço moral. Claro que podemos avançar moralmente enquanto caminhamos intelectualmente, mas a asa do intelecto antecede a asa da moral.
E a gente não consegue só avançar com o intelecto. É preciso equilibrar, porque um pássaro não vai voar nunca com a asa só. Então esse chamado inicial é para que vocês leiam. E eu tenho isso como uma informação boa, porque eu já tive resultado em fazer esse chamado no início da minha preleção. Pessoas que me dizem: Flávio, depois daquela sua palestra, eu saí e fui direto ler o Livro dos Espíritos. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fiz um cálculo das 1.018 perguntas e 1.018 respostas. Não são 1.019, há uma controvérsia de uma questão A e B, mas são 1.018. Mas isso não vem ao caso. Se você dividir o ano, ou melhor, nós temos 365 dias no ano, em 3 anos e alguns dias e alguns meses, 3, 6, 9, não, melhor, em 3 anos, vocês conseguem ler o Livro dos Espíritos todo. Por quê? Não só são 1.019 perguntas, tem os prolegômenos, tem a introdução. Então eu tirei para vocês que costumam, né, ler muito, uma pergunta por dia, uma. Você pega hoje, que é Deus hoje, no intervalo do jornal, da novela, de tudo que vocês vão ver, isso ninguém dorme. Botou para ler um livro, viu um obsessor do sono, e a pessoa vai e diz: Flávio, eu não consigo ler, que eu vou e cochilo. Então é um obsessor do sono que pega na hora que vai ler. Parece que quando a gente lê, para poder conteúdos entrarem elevados, a gente não dorme. Mas quando são coisas frívolas, que não acrescentam muito, a gente não pisca o olho, né? Isso eu me incluo também. Eu falo para a gente poder refletir juntos. Então, se vocês lerem uma pergunta a partir de hoje, que é Deus hoje, depois a segunda, a terceira, em 3 anos, vocês sairão lendo um livro do Pentateuco. Olha que coisa linda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a média de leitura do povo brasileiro é de 3 a 4 livros por ano, incluindo livro didático e paradidático. A França lê em média de 15 a 16 livros por ano, e quando caiu para 14, o Ministério da Educação ficou preocupado. O que é que estava acontecendo lá, que eles não estavam lendo tanto? E um país que não lê, fica aculturado e fica sendo massa de manobra na mão de pessoas que nos fazem viver esse caos que nós estamos passando ideológico, porque não temos referências do pensar próprio e da nossa própria condição de espíritos que têm discernimento. Então, eu falo muito do Livro dos Espíritos, que a base está aqui, porque ele... Lá tem uma pergunta sobre a família. O que seria para a sociedade o afrouxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: seria o recrudescimento do egoísmo, que significa a volta à barbárie. Lá também tem uma pergunta sobre o casamento. E na pergunta sobre o casamento, vai dizer na 695, o casamento quer dizer a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural? Pergunta, quem não sabe, o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas, é o livro filosófico. E os Espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Aí vem a segunda pergunta, 696, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Resposta dos Espíritos, bem sintética: o retorno à vida animal. Ok? Então, qualquer mudança no cenário da família que está acontecendo, que é natural e legítimo, isso vai acontecer naturalmente, mas a base da sociedade continuará sendo a família, independente das monoparentais, das homoafetivas, das heterossexuais, em suma, a família, ela é a base da sociedade. E por que falamos de relacionamento, e aí eu vou introduzir o tema, mas sem antes ter que mostrar outro livro, Para que o Amor Dê Certo, de Bert Helling, um livro também que eu li completamente, A Arte do Reencontro, Casamento, de Alberto Almeida, outro espírita, que é de Belém do Pará, médico, homeopata, também constelador familiar, e com outras formações em terapia de regressão. Em suma, são 2 autores que eu me identifico muito, pelas nossas caminhadas muito parecidas, eles como médicos e eu como fisioterapeuta, mas caminhando nas terapias integrativas, com essa abordagem sistêmica, nas terapias de regressão, que o Alberto também tem. Ele traz esse livro, foi o primeiro livro publicado por Alberto Almeida, e ele aqui traz um grande tratado das relações afetivas, como prevenir separação, como tratar na filho de outro casal, como lidar com a infidelidade conjugal, e por aí vai. Tem no centro, Sentimos Leveza, falando também da constelação familiar, e um outro de um psicólogo, João Garriga, O Amor que Nos Faz Bem, quando 1 e 1 somam mais que 2. Ele também é um terapeuta que trabalha com Gestalt e com constelações familiares. Então, vocês têm um vasto material de literatura para se debruçar, além do que eu direi, para despertar a curiosidade de vocês, para que vocês leiam.
Então, eu disse, não existe relacionamento, ou melhor, não existe um casamento, não existe família sem relacionar-se. Nós humanos somos seres gregários, portanto, não conseguimos viver sem nos relacionarmos. A relação é a base de qualquer estrutura de manifestação no humano. O ser humano, portanto, nós outros precisamos nos relacionar. É verdade que uns ou outros fugirão da relação, que não só a conjugal, a relação entre irmãos, a relação entre amigos, a relação no trabalho, em qualquer espaço de convivência, o relacionamento é fundamental para que, na convivência com o outro, nós possamos vivenciar o contraditório, perceber as nossas limitações, as nossas mazelas, e assim nós crescemos. Dizia um poeta, eu sozinho vou mais rápido, mas eu com outros eu vou mais longe. Como eu prefiro ir mais longe, eu prefiro sempre andar junto. E aí a recomendação da participação em grupos de estudos, de autoconhecimento, porque lá vocês entram em contato com as sombras, com os complexos, com as suas inabilidades, também com suas virtudes, com suas habilidades, com seus potenciais, com as suas predisposições, e assim vocês crescem. Eu venho nesse périplo aos 23 anos nessa encarnação, quando encontrei o Espiritismo em 1996, até hoje, e vejo o quanto eu nada sei. Caminhando para dentro de mim é o maior segredo para encontrar o Deus que habita em mim, não caminhando para fora, não que eu seja contra as pessoas que ficam fora, encontrando fora em viagens que são maravilhosas para Nova York, Machu Picchu, Muralha da China, Índia, tudo isso é bom. Mas a dangerosíssima viagem, como dizia Carlos Drummond, é a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Essa nós outros não costumamos fazer. Preferimos fazer viagens externas para o mundo de fora, sempre no fazer externo, porque o mergulho interno fará nos outros conhecermos a nós mesmos, e assim está no Livro dos Espíritos também. Qual seria o melhor caminho? Não ipsis verbis, mas mais ou menos assim, para que pudéssemos ter melhor condição de viver no mundo. Dizia os Espíritos lá, Kardec, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, como é que vocês estão no processo de conhecimento a si próprios? Muitos de nós perdidos, desconhecidos de nós mesmos. Então, o relacionar-se passa pelo convívio com o outro, e no convívio com o outro você cresce, o outro cresce, e assim a gente se conhece. Essa é a grande proposta dos relacionamentos. E a gente vai perceber que no casamento, ele foi feito para dar errado, como dizia André Luiz Peixinho uma certa feita, não interprete que nós somos contra o casamento, nós somos a favor do casamento, senão teria feito toda a fundamentação na literatura e na doutrina espírita. Mas por que foi feito, entre aspas, para dar errado? Porque são duas pessoas que se juntam em consórcio, na conjugalidade, achando que conhece o outro, quando eu mesmo nem me conheço e penso que conheço o outro. E aí começa o problema. Eu me junto com minha esposa, penso que eu conheço ela. Como é que eu conheço ela se eu nem me conheço? Obviamente eu sou um desconhecido de mim mesmo. E por ser um desconhecido de mim mesmo, eu nunca vou ter nem como conhecer quem é ela. E aí vem as decepções amorosas que muitos de nós enfrentamos, e a sociedade está como está. Porque no apaixonamento, nós nos mostramos a melhor versão. A nossa melhor versão. Isso é a antessala do amor. A antessala do amor é o apaixonamento. É naquele espaço onde o pavão mostra as asas, mas não mostra o pé, que é feio demais. Onde a bruxa, a princesa, não mostra que vira uma bruxa também. E isso vai se mostrando na convivência, na conjugalidade, no convívio a dois. E ali é o espaço do enfrentamento onde o amor acontece. Ali o amor pode acontecer. É na divergência, na diversidade, que se consolida os laços de amor. Mas quando eu digo amor, que amor é esse que eu digo? Que amor é esse? Que na nossa língua portuguesa, a palavra amor, existem várias denominações. Desde o amor sexual, vou fazer amor com você. Como o amor por Deus, do amor divino. Então, quando ele perde a sua caracterização, a palavra, ela fica banalizada na utilização que nós damos na sociedade. Por isso que temos uma base de entendimento dos gregos, que nos trouxeram uma referência entre os níveis de exemplificação sobre o que é o amor. E a gente vai ter, lá na definição grega, os amores chamado amor porneia. Amor porneia é o amor pornô, que vem das revistas pornôs, dos filmes pornô.
O que é o amor porneia? O amor porneia é aquele amor de posse, é aquele amor de apropriação do outro, é o amor que controla o outro, que quer o outro como se fosse um objeto do seu desejo de suprir as suas demandas. No livro ele traz as definições, não vou ficar preso a elas, mas eu poderia até ficar, porque são conceitos que valem a pena serem ditos. Porneia, o amor de consumo que leva a possuir e usar o que é amado, exclusivamente em função do gozo e centrado nas necessidades pessoais. Quem aqui entre vocês tem um nível de amor porneia? Só eu? Só tem eu que possa ter essa consciência nesse nível evolutivo? É verdade, então, realmente estou sozinho, só eu tenho amor porneia. Todos aqui, 100% têm amor porneia. Mas como vocês não sabem que tem, eu vou exemplificar. Já viveram e vivem. Uma criança, quando nasce, ela tem na mãe um peito ambulante. Ela não vê a mãe como a mãe. Ela não pergunta, mamãe, a senhora hoje vai me dar peitinho? Não. Ela vê a mãe pululando e soprando leite do peito. Ela quer a posse da mãe, na sua totalidade, ela quer o colo, ela quer ser suprida as suas carências, das cólicas, as dores, e a mãe massageia, quando ela chora, a mãe bota no colo, a mãe dá o peito, ela se alimenta, que esquenta a barriguinha dela. Isso é o amor porneia, é o amor posse, e não tem nenhuma preocupação com o que o outro vai sentir, porque ela quer suprir as suas demandas, e isso é o que importa. Esse é um grau de amor porneia que também predomina nas relações afetivas. Nós outros, quando eu falo de vocês, o primeiro a ser incluído nisso sou eu mesmo. Está claro? Para não achar que eu sou aqui um cara que já está resolvido com essas questões. Pelo contrário, eu sempre digo, a Tribuna Espírita é um espaço de acréscimo de consciência para mim e de responsabilidade, porque eu falo de coisas a vocês, das quais ainda eu não vivo todas elas, mas eu estudo para falar. Um dia eu vou ser coerente e congruente como Cristo foi. Tudo que ele falava, tudo que ele pensava, tudo que ele fazia, era coerência. Eu não. Eu sou incoerente e incongruente com muitas coisas, do que eu penso, do que eu falo, do que eu faço. Eu penso de muitas coisas elevadas, sublimes, falo de coisas elevadas e sublimes, mas não vivo. Ah, Flávio, você é um hipócrita. Em tese sou um hipócrita, não intencionalmente, mas é porque eu estou me consolidando e me construindo como espírito que sou, perfectível. Eu não sou imperfeito, eu sou passível de perfeição, portanto eu sou perfectível, caminho para a minha iluminação, e nesse processo de construção do meu vir a ser, eu preciso primeiro reconhecer minha sombra, eu preciso reconhecer que eu ainda trago isso em mim enquanto tendência, porém, eu estou trabalhando para colocar luz na sombra. Não adianta você colocar uma pedra em cima dela, porque você esconde, você não olha para aquilo, aquilo lhe domina, e você pode ser tomado pela sombra. Daí a necessidade do autoconhecer-se, porque no autoconhecimento você vai se autodescobrindo, portanto vocês vão se autotransformando e chegando ao objetivo final, que seria a autoiluminação. Todos aqui passarão por isso em maior ou menor grau, porque a busca de todos é a iluminação. Buda, Siddhartha Gautama se iluminou, meditando por horas infindas até encontrar-se com o divino que habitava nele, se iluminou. São Francisco de Assis se iluminou. Jesus já veio iluminado. Esses seres se iluminaram na terra. Jesus já chegou iluminado. Ele nunca se conspurcou, nunca se violentou, nunca se corrompeu. Os outros sim. Buda, que era o Siddhartha, vivia na esbórnia, tomando cachaça, mulher, farra, no castelo e no conforto, e se iluminou. Isso me dá esperança. São Francisco de Assis, que foi João Evangelista, o discípulo amado do Cristo, que ficou na cruz com Maria, vendo Jesus esvair-se no Calvário, no madeiro, e ele, portanto, volta como filho dos Bernadones, o poverelo, e ali numa crise existencial, vai para a guerra, vivencia os dramas, uma depressão, vive a noite escura da sua alma, mergulha no insondável do self, que é o espírito imortal, e renasce como um fênix, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, a integração com a totalidade, a ecologia em pessoa, era São Francisco de Assis, mas vivia nas tabernas, tomando cachaça, nas farras, com as mulheres, e olha quem é, virou São Francisco de Assis. Então Flávio não perde as esperanças, jamais. Isso traz esperanças para todos vocês, que é possível sim, numa encarnação, encontrar a luz que habita em cada um. Cabe a vocês olharem para dentro. Agora, se ficar só olhando para fora, viajando, tomando cachaça, vendo futebol, vendo novela, que façam isso.
Mas tenham também o cuidado com o espírito imortal, pelo amor de Deus. Vocês não estão aqui num parque de diversões. Aqui é uma escola, um educandário, que serve para a gente potencializar as nossas habilidades e as nossas tendências que são mais divinas e botar ela em prática no cotidiano. E assim a gente tem esperança. Eu trago isso porque às vezes fica muito distante da nossa realidade e a gente vê que é possível. Você vê Santo Agostinho ladrão, a mãe dele sofreu, ladrão, roubava, fazia miséria, e virou Santo Agostinho. Olha que maravilha. Saulo de Tarso, assassino, virou Paulo de Tarso. Saulo matou Estevão, apedrejou um monte de cristão. Olha que esperança que nasce em mim. Flávio Neri pode ser alguém. Aí estou me construindo nisso, ainda claudicando, quebrando as pernas aqui, fazendo as besteiras acolá, mas não matei ninguém, não estuprei ninguém, não roubei banco, não assaltei ninguém, então eu estou melhorzinho aí, estou caminhando. Aí você vai ter outra pessoa que vocês têm como referência, que é Emmanuel. Emmanuel foi lido aqui, essa página linda do livro Fonte Viva, que são obras maravilhosas, vocês podem colocar no Evangelho. Emmanuel era assassino, vaidoso, covarde, impiedoso. Quem era ele? Públio Lentulus Sura, que no livro há 2000 anos ele era Públio Lentulus, e que ele era a encarnação do próprio bisavô, que é ele mesmo, que pegava os desafetos políticos na época e furava os olhos. Então olha quem era Emmanuel. Foi Públio Lentulus Sura, volta como Públio Lentulus, o senador impiedoso, vaidoso, encontra com Jesus às margens do Tiberíades, ouve Jesus e mesmo assim não acredita que foi Jesus que curou Flavinha, a filha dele. Lívia, sua esposa, tem a fé inabalável, se converte ao cristianismo, que eles eram pagãos, e no entanto ele não, arrogante, prepotente. E eu vou dar logo um spoiler aqui, que eu sei que vocês não vão ler mesmo, então como não vai ler o livro, vou dizer logo. Então Lívia Lentulus, a esposa dele, vive um espaço de consorciamento. Ela é, na verdade, por uma maledicência de Fúvia Lentulus, que diz que ela estava traindo ele com Pôncio Pilatos, e era mentira. Ela viveu 25 anos ao lado do marido, resignadamente, sem deprimir, sem nada, respeitando o senador, ele, prepotente, arrogante, ela ali, calada, não podia nem educar a própria filhinha Flávia, era educado pelos profetas, pelos filósofos da época, ela não podia, e simplesmente ela se converte ao cristianismo, e no Coliseu de Roma, ele, porque iria se reconciliar com ela naquela noite, se depara com ela vai para as catacumbas, troca a sua roupa, a sua túnica com a das escravas, Ana, que era a escrava dela, e vai entrar no Coliseu de Roma, que vocês visitam lá. Eu fui centurião também, matei muito cristão lá dentro, e hoje eu sou Flávio, não mato ninguém, mas eu estou trazendo você que olha São Francisco, olha Públio Lentulus, quem foi, todo mundo fez suas besteiras, vocês também fizeram, mas vocês não sabem, é porque a gente já sabe de uma forma ou de outra, a gente já olhou para dentro e já viu. Então ele chega e perde a mulher dele morta, dentro do Coliseu de Roma, na boca dos leões, que devora ela. Quando ele vai ver, cadê a Lívia? Aí é o drama. Então vocês, ao invés de ficar perdendo tempo com novela, vai ver há 2000 anos, vai ler, vai ouvir audiolivro, tem uma história narrada em audionovela, como do tempo do Ronca, de alguns de vocês aí, que o rádio era pela rádio, né? Você ouvia aquelas histórias, vale a pena ouvir. Então, essa digressão é para trazer que nós outros convivemos nos nossos relacionamentos com níveis de consciências que variam. E todos aqui, em maior ou menor grau, têm a luz e a sombra se degladiando. No amor porneia, portanto, é o amor de consumo, é o amor de posse. Mas você tem um outro nível de amor, e os relacionamentos também se estabelecem assim. O amor eros, que é um tipo de amor erótico, que deve viger na relação entre o casal. Óbvio que ele tem gradações, na fase da paixão, da lascívia, da concupiscência, daquele fogo, o ardor da paixão. O eros não precisa morrer com a idade, com o avanço cronológico. Ele diminui de intensidade, mas ele deve prevalecer, não só no ato sexual. O erótico pode estar num toque, numa carícia, em outros níveis. E a definição do amor eros é amor de desejo, dos apaixonados, que estabelece atração e troca, abrindo o canal para a possibilidade de vínculo ou não. Então, o segundo nível de amor, olha como vocês podem definir o amor com muito mais amplitude do que o que a gente traz aqui na língua portuguesa. Amor porneia, amor eros. Então, nós temos o amor eros na relação de conjugalidade, sim, e deve ser nutrido, porque o amor porneia, quando a gente está só nele, a gente quer o outro como posse, como proprietário e usufrutuário dele, e a gente começa a viver na crítica, e onde tem espaço para muita crítica, se perde a admiração, e é por isso que perde a erótica.
Casais de qualquer faixa etária que entram nessa fase de competição, de julgamento, de criticidade constante, você fez isso, fez aquilo, não há espaço para o diálogo. E, contanto, não tendo diálogo, perde-se a admiração. Se perde a admiração, o erótico perde-se também, perde o desejo pelo outro. Porque a admiração vai sendo nutrida com o olhar que você vê o seu cônjuge, como uma pessoa que é contribuição na sua vida. E nesse espaço, vocês mantêm a relação dentro da visão sistêmica, que eu vou citar no final, que sistema é dos sistemas das famílias de origem, na relação que se constrói de forma mais leve, expansiva, contributiva, orgásmica, prazerosa para a relação do casal. Então, o amor eros, às vezes a gente vê pessoas, né, o relato que Andrei traz na literatura, no livro dele, ou nos vídeos, eu sei que eu ouço muitos vídeos dele, ele vai dizer que chegou um senhor na sala dele, né, pedindo assim, ó, doutor, ele é homeopata, né, você não tem uma pílulazinha daquela azul, não? Para mim? Aí ele falou assim, ei, fale alto, você quer o quê? Eu quero aquela pílula azul. Porque o homem pensa que a disfunção erétil é a perda da masculinidade. Não tem nada a ver. A disfunção erétil pode acontecer e você, o masculino, continua vivo. É um processo que pode acontecer, que tem tratamento, e que às vezes é muito útil tomar pílulazinha azul. Aí quando ele diz assim, tudo bem, eu vou prescrever para o senhor aqui. Aí a mulher entra, bate na porta e diz assim, doutor, ele lhe pediu aquela pílula azul. Não dê não, pelo amor de Deus, hein. A mulher na mesma hora fala assim, não dê esse homem não, que esse homem está com muito fogo, deixa esse homem quieto. Então, às vezes, mesmo no envelhecimento, o homem tem uma tendência a querer prorrogar um pouco mais a sua masculinidade, ou melhor, a sua virilidade. Hormonalmente isso é natural, a mulher tem um declínio natural dos hormônios que são repostos, mas nem necessariamente precisa ser na mesma intensidade do homem, mas tem que ser um ajuste de diálogo entre o casal, para encontrar um ponto ótimo, onde ambos se beneficiem do prazer erótico, da relação da conjugalidade. Mas a gente avança para um terceiro nível de amor, que é o amor filia, que é o amor dos amigos, e que esse amor que deveria ser a proposta de todos nós, independentemente de um amor de casal. E a definição é, amor filia é um amor amizade, fraternal, virtuoso, desapaixonado, pois não passa pela relação eros, embora possa com ela, ou seja, com eros, estabelecer pontes, a depender da relação e das posturas íntimas. Uma relação de amigos, pode surgir um amor eros, de uma relação de amizade, pode, como pode, numa relação erótica de eros, surgir uma relação de amizade, filia, e que é o recomendável, não ficarem amiguinhos e perder a erótica, não, vocês podem viver juntos, envelhecer juntos, mantendo a erótica, como eu disse, num outro grau do que é a erótica, não necessariamente da cópula. Mas a filia era a base que nós deveríamos encontrar do que é possível na terra, no amor entre dois amigos, entre dois irmãos, esse amor entre um marido e uma mulher, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres. Em suma, esse é um outro grau de amor que deveria ser a tônica da base de busca dos relacionamentos afetivos. O amor à amizade, onde há o respeito com o outro, onde há a compreensão do nível evolutivo onde o outro pode chegar, e sempre estabelecendo na relação a dois a troca entre o dar e o receber, que é o que a gente vai falar a partir dessas bases que eu estou dando de estruturação, porque esse tema seria um seminário de uma manhã inteira, é conteúdo para não acabar mais aqui. Estou tentando sintetizar em 50 minutos para não passar do tempo que a casa nos recomenda e também deixar vocês com gosto de quero mais. Então, nesse propósito do amor-filia, era o relacionamento pautado na amizade entre o casal, entre a troca entre o dar e o receber, porque não venham me dizer que o amor é um amor incondicional entre o casal. Não existe amor incondicional entre um casal. O amor sempre é condicional, sempre tem uma condição. Na relação a dois, sempre haverá troca, tem que haver, senão ele se estabelece em outras bases, fica um amor parental. E aí eu falarei agora das leis que Bert trouxe. Aí você tem um outro nível de amor, que é o quarto nível, que é o amor ágape. Esse é o amor divino, é o amor crístico, é o amor desinteressado, é o amor renúncia, é o amor abnegação, é o amor entrega. Quem tem isso em maior ou menor grau, que vocês podem dizer? Quem pode ter esse amor na terra um pouquinho? A mãe só, o pai não? Só a mãe? A mãe e o pai. No propósito inicial, a mãe em maior grau, porque a mãe, ela dá o corpo em holocausto. Ela dá o corpo, o seu ventre, arriscando a sua própria vida,
para conceber no seu útero o rebento que nascerá. Isso é divino. Então, mais próximo realmente é o amor materno. Mas o pai também. Mas a mãe é mais visceralmente ligado. Só que o casal pode ter em algum momento o amor ágape? Pode. Em alguns momentos a relação a dois, em determinadas situações da convivência, você tem um amor incondicional pelo outro, mas aquilo é em algum momento. Não dá para viver uma relação constantemente, um só dando, o outro recebendo, e esse nível de amor, ele termina perdendo o espaço da conjugalidade, vai virar um amor paterno ou materno. Se é só a mulher que dá, vai ver o homem na figura da mulher, a mãe, e o homem e a mulher na figura do homem, o pai. E assim eu vou avançando para vocês compreenderem onde eu quero chegar. Essas bases do amor ficaram claras para vocês, que amor tem várias definições. Então, quando a gente fala de amor, qual é o amor que vocês estão falando? Essa é uma pergunta que fica aí com vocês. Bert Helling, portanto, o psicoterapeuta alemão de 94 anos, que Divaldo Franco, nosso querido orador da Mansão do Caminho, passou numa palestra dele sobre constelações familiares. Durante 20 anos ele cita que tentou encontrar com Bert Helling na Alemanha, porque ele faz às vezes viagens pela Europa, fazendo palestras, são 265 em média palestras por ano, de 365 dias, o homem fazia 265 no ano, viajando, fazendo palestra no mundo todo. É brincadeira? Eu não aguento fazer 8 no mês, fico pifado, não tenho estofo moral, nem base de retaguarda espiritual para dar conta disso não. Esses homens têm um plus a mais de energia e de cabedal moral que sustentam eles. Divaldo disse que Bert fez um grande trabalho em trazer para a Terra a constelação familiar. Ele revelou 3 leis sistêmicas, ele não criou, ele descobriu que nas dinâmicas dos relacionamentos existem 3 leis que regem os relacionamentos. A lei de ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Falarei sobre elas rapidamente. Divaldo falou que ele queria dizer parabéns, Bert, por você ter trazido isso para o planeta. Mas faltou uma lei que Bert não conseguiu perceber. A mulher dele hoje, Sophie, tem percebido. Junto com ele está com 93 anos, estão mudando um pouco, é a reencarnação. Ele não fala da reencarnação. Então, na minha formação, eu via lá no campo de constelação familiar, que, para quem não sabe, a constelação familiar é um processo de terapia breve e de fenomenológica, que tem o objetivo de colocar luz no campo dos sistemas. O que são sistemas? Os sistemas familiares, os sistemas empresariais, os sistemas relacionais. Todos nós fazemos parte de sistemas. Tanto que no direito já tem um juiz em Itabuna, que vai ter até uma palestra que eu recomendo que vocês possam ir, lá no L'Harmonia, lá de Adenauer, no dia 20 de noite. Esse juiz foi o precursor das constelações no direito aqui na Bahia, e é referência no Brasil, que ele faz às vezes, antes de entrar para o processo de resolução dos conflitos, eles fazem antes uma constelação familiar, com as problemáticas lá da dinâmica da comarca dele, e 90% de resolutividade comparado com aqueles que não passaram pela constelação familiar. Então é uma ferramenta muito, muito importante, tanto no direito sistêmico, quanto nas relações de saúde e outras relações mais. Então, constelação familiar é isso, é uma técnica criada, ou melhor, percebida e construída pelo Bert Helling, quando ele viveu nas tribos Zulu, lá na África do Sul, como sacerdote católico. Ele observou que aqueles seres tinham uma ordem ali dentro, que eles tinham uma dinâmica própria, e eles perceberam a primeira lei, a lei da hierarquia. Quem veio primeiro, vem primeiro. Quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe. Então, pai e mãe veio primeiro, eles dão, a gente recebe. E recebe do espaço de filho, no espaço de menor. Assim também, quem veio primeiro numa empresa tem que ter honra e gratidão para quem veio primeiro. Daí tem constelações familiares nas empresas, porque botam às vezes jovens que ocupam o lugar dos antigos e não consideram aquilo que o outro fez. Então você não está honrando e agradecendo a hierarquia e a ordem do sistema empresarial. Assim a gente tem uma primeira lei, que é a lei da ordem. Na segunda lei, a lei do pertencimento. Quem pertence, pertence e não pode ser excluído. Em vários sistemas de família, nós excluímos alguns tios que são alcoolistas, um que foi assassino, uma pessoa que teve alguma doença, uma hanseníase, que ninguém queria falar sobre aquilo. Quando você exclui alguém no sistema, alguém nos descendentes, por amor cego, aquele excluído vai querer honrar.
quem foi... Rapaz, é lindo demais isso. Eu unindo o espiritismo com constelação, tá uma coisa incrível. E feliz porque Edivaldo corrobora, falando que foi uma grande contribuição. Eu vejo o Andrei, que é presidente da Associação de Medicina e Espiritismo, difundindo, Alberto Almeida também, e eu estou no barco aí, entendendo isso, porque não é porque o espiritismo é a verdade final. O espiritismo é uma ciência filosófica com repercussões morais, mas se apropria do que tem a química, do que tem a física, do que tem a biologia, do que tem a psicologia, do que tem tudo, para poder trazer para dentro do movimento. O espiritismo não é uma religião dogmática, que hierarquia, com sacerdotes, com liturgias. Nós somos uma doutrina de expansão de consciência, não é só religião. Ela traz a religião pelo processo de religação com a fonte, com o divino, mas não deve ser colocada só no escopo de religião, que ela perde um pouco do que ela é. Ela é uma filosofia, e ela é uma ciência, que tem um trabalho experimental dentro das mediúnicas, que não deve ser desconsiderado, e o livro de referência é o livro dos médios. Então voltemos, a lei do pertencimento, quem pertence, pertence, não pode ser excluído, porque se for excluído, ele de alguma forma, alguém no clã vai reinserir aquele personagem de forma que pode ser muito danosa para o nível da constelação, para o nível do clã familiar. E aí vocês vão entender, eu não posso falar agora, mas é isso que move, é uma lei chamada dos campos morfogenéticos, que é um cientista chamado Rupert Sheldrake, é um biofísico, biólogo, que traz o PhD, um cientista que publica na Nature, na Science, nas revistas indexadas de peso acadêmico, e ele traz os campos mórficos. O que são esses campos mórficos? Eu posso exemplificar os cardumes de peixes. Eles seguem um fluxo que nós não podemos entender como é que pode aquilo acontecer. Os pássaros, eles vão as andorinhas para um lado, todos seguem. Eles estão dentro de um campo. Esse campo é chamado campo mórfico. Nas famílias e nos sistemas também temos esses campos, que são dinâmicas próprias que constituem essas relações. Então, se um personagem é excluído, aquele campo, por algum motivo de ajustamento, um personagem, um filho, um neto, vai querer incluir um tio alcoolista e começa a tomar cachaça. Você não sabe por que foi. Porque ele está captando uma exclusão de um tio que foi alcoolista, e por amor cego, aí não é um amor coerente, é um amor cego. Ele vai querer honrar o excluído fazendo aquilo. E terceira lei, para a gente já ir encaminhando para o final, é a lei do equilíbrio, que aí é o que nos interessa mais, que no casal é a lei entre o dar e o receber. Ou melhor, dar e tomar. Porque receber é passivo, tomar é ativo. O que significa isso? Numa relação de conjugalidade, não tem como um lado dar tanto e o outro só receber. Se você só recebe, de alguma forma você se sente menor, ou fica na condição de filho, porque na relação de pai é que o pai e a mãe sempre dá, e o filho recebe. É da lei. Se você, dentro do casal, faz isso de dar, ou a mulher o homem a mulher, ele que recebe muito e não consegue devolver, se sente menor e, portanto, a tendência é sair da relação. Imagine vocês uma balança, aquela balança que é uma grande imagem para poder vocês entenderem a lei de equilíbrio. Quando você tinha ali na feira uma mandioca, você botava aqui um peso de 1 quilo. Você jogava um pedaço da mandioca, quando ela ficava oscilando, é um equilíbrio dinâmico, o velhinho lá, o vovô, tirava, porque já sabia que era 1 quilo. Ele não tinha tempo de esperar ficar parado. Balançou um pouquinho aqui, é 1 quilo. Se você tem 1 quilo aqui, você joga aqui 10 quilos, o que é que acontece com 1 quilo? Se afasta. Então, no casal, a mesma coisa. Quem dá muito tende a afastar o outro da relação. Mas se esse dar for muito intenso, o que acontece com esse peso? Ele vaza, sai do sistema, e sai normalmente pela infidelidade. Isso é inconsciente, isso não é uma coisa pensada, isso são as leis sistêmicas, eu repito, são leis como Isaac Newton descobriu, ele não criou a lei da gravidade, que uma maçã era atraída por uma massa maior que era a Terra, numa velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso ele revelou por cálculos matemáticos e físicos, mas ele não descobriu a lei, ele não criou a lei, ele revelou. Assim Bert fez, ele revelou essas leis sistêmicas, como Jung tomou a chamada, ninguém sabe disso, mas Divaldo fala isso numa palestra, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que trouxe toda a psicologia analítica, ele deveria ter revelado também a reencarnação, ele permeou um médio ostensivíssimo, chegou perto, mas não falou da reencarnação, chegou no além, o pessoal da equipe espiritual que preparou ele para reencarnar, falou, olha, tudo bem, parabéns, você conseguiu trazer a psicologia analítica, deu um salto no inconsciente, no self, nesse eixo ego-self, mas faltou você trazer a consolidação da reencarnação. Ou seja, existem homens que estão mergulhando na carne para trazer revelações das leis divinas, as leis já existem.
A gente só está descobrindo elas. Como a reencarnação hoje não é uma lei de reencarnacionista espírita, budista ou hinduísta. A reencarnação é a lei da vida. Não tem negócio de católico, protestante, que não acredita, não importa. O sistema heliocêntrico mudou de geocêntrico, foi heliocêntrico. Copérnico e Galileu Galilei mostrou que era. Mesmo que a igreja condenasse e quisesse levar a fogueira, Galileu renunciou, abjurou e disse assim, mas que a Terra gira, gira. Ele sai daquela sessão dizendo isso. E hoje a gente sabe que o sistema solar é o Sol que é o centro, não é a Terra. A reencarnação é uma lei da vida. Não é uma lei porque eu quero, nem porque Kardec disse, nem porque o budista disse. É uma lei. A gente encarna, a gente entra em corpo e sai de corpo, e nunca sai da vida. A vida é única, mas os corpos são sucessivos. Isso é lei. Então essas leis que eu estou falando não são criações, ele revelou leis que regem as dinâmicas das famílias. Então no equilíbrio dinâmico entre o dar e o receber, se uma parte dá demais e a outra só recebe, a outra parte se torna uma relação não mais de conjugal, é uma relação parental, vira o pai da mulher. Estou sempre atento com minha esposa a isso. Eu atendo, nós somos terapeutas, os dois. Eu digo, olha, você está atendendo um pouco, mas eu estou sentindo que está equilibrado ainda, porque você está dando conta de coisas em casa que eu não dou. Aí tem vezes que ela atende, como hoje, ela trabalhou o dia inteiro, eu não trabalhei. Estou só estudando para fazer essa palestra aqui hoje. Atendeu lá os 5 pacientes lá. Hoje é seu dia. Quinta-feira é o meu. Amanhã é aniversário dela, a gente não atende ninguém. Vou ficar com ela o dia inteiro. Então, quinta eu vou me acabar o dia inteiro atendendo. Ela hoje está se acabando. Então, está equilibrando. Não só está Flavio da Bahia trabalhando e desde em casa, vivendo com a vida dela, Rosa do Deserto, os cachorrinhos bulldog. Por enquanto, eu sei que o trabalho, claro, o trabalho do lar é muito pesado. Mas eu fico em casa de vez em quando, é maravilhoso. Eu digo, Deus, fica lá atendendo. Deixa eu ficar em casa, porque eu não vou fazer comida. Eu contrato alguém para fazer. O cachorro dá uma passeadazinha, dá um xixinho, um cocôzinho e vamos voltando para casa. Então, é óbvio que a gente sabe que na relação do casal tem que ter um equilíbrio. Se não houver o equilíbrio, a tendência do casamento é ele ruir. Ele não dá condições de seguir adiante. E essas leis, portanto, vigem nas dinâmicas familiares. E os relacionamentos, portanto, na nossa sociedade, há uma inversão dessas ordens. Onde, porventura, no casamento, uma filha vem de um sistema, como ela veio, gaúcha, uma cultura que dizemos brincando, se você marca um compromisso com um gaúcho às 8, ele chega às 7. O paulista chega às 8 e o baiano chega às 9h15, 9h25. E olhe lá, é mais ou menos assim, a cultura gaúcha é uma pontualidade britânica. O paulista pontual total. E o baiano, vamos levando, então eu estou sofrendo muito, ela tira meu couro. Eu sou impontual. De natureza, eu sou assíduo e impontual, então eu sempre acho que vou conseguir chegar, e ela não dá uma agonia na minha, um apertamento de cabeça, que aí se a gente não tiver cuidado em perceber que a cultura dela, o sistema dela, de onde ela se origina, tem esse modelo de funcionamento. O meu sistema é um sistema baiano, cultural, que tem gente baiana que é pontual. Não estou dizendo, não vamos generalizar. Mas de um modo geral, a gente é mais malemolente, aquela coisa assim, vamos ajeitando aqui, vai dar tempo. Eu penso que eu consigo deslocar-me no tempo e espaço como se eu fosse um espírito desencarnado. Eu nunca mensuro o deslocamento. Eu estou aqui agora, não, 7 horas, a casa do caminho vai chegar. Com certeza vou chegar. Aí quando eu entro no trânsito da BR-324, meu Deus do céu, engarrafamento, aí querendo passar por cima dos outros, porque eu não sou um espírito fora do corpo, eu tenho uma matéria que eu tenho que vencer. Aí eu chego hoje aqui 7h15, que é raro, 15 minutos antes de 7h30, é uma coisa britânica. Aqui eu virei um cara. Ela falou assim, você tem que chegar mais cedo, aí não andar para mim. 7 horas, não dá para mim, porque aí eu já estou no espaço que não é Flávio, vou estar me violentando. Mas assim, aí quando a gente percebe que na dinâmica, vocês têm 2 sistemas que se unem, é o sistema que agora vai ficar claro para vocês. Eu posso ir até 8h25, né? Aquele relógio está certo ali? Em nome de Jesus? Por favor. Então são 2, por favor, vocês vão trabalhar, porque é uma vez só que a gente vem no mês aqui, essa casa é tão maravilhosa, gente. Vocês têm uma energia aqui nessa casa, eu digo sempre, eu falo em vários centros, eu honro todos eles, agradeço todos eles. É incrível a Casa do Caminho. É onde eu fico mais à vontade para falar, mesmo com 400 pessoas, porque eu não olho para ninguém. É porque nas outras casas fica muito pé de mim assim, eu começo a ver a pessoa dando muxoxo, aqui não, eu olho para o vazio. Eu não sei o que está acontecendo aí, eu estou só falando, eles estão gostando, porque se eu vejo a cara de um se virando, o outro cochilando, aí começa a mexer comigo, mas para não perder o fio. Então, 2 sistemas que se unem. O que é um relacionamento de 1 mais 1 num casal? Vocês acham que 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Quem mais dá? 4. Quem mais diz alguma coisa? 1 mais 1 é igual a 6. Quem não quer brincar? Que não disse nada? Então,
1 mais 1 num relacionamento, quando 1 mais 1, vamos agora para o final da nossa exposição. Quando 1 mais 1 é igual a 1, o que é que acontece? Esse relacionamento é um relacionamento simbiótico, onde alguém vai perder sua individualidade. É um conjunto, se tivesse aqui um lápis eu mostraria, mas vocês conseguem imaginar que vocês têm uma mente muito abstrata e bem plena. Um círculo é 1, quando 1 mais 1 é igual a 1, significa 1 se sobrepõe ao outro. Esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso. Alguém está perdendo e alguém está submetendo o outro. Muito provavelmente está no relacionamento pornéia, de posse, de controle, onde mexe no celular, quer olhar, não há confiança, há submissão. Às vezes você oferece muito para o outro ficar em estado de menos valor e se submetendo a você, porque você está dando demais. Eu dou joia, eu dou dinheiro, eu dou jantar, eu dou viagem, eu dou tudo. E a gente faz assim uma lembrança de Divaldo dizendo, são pais que preferem dar coisas aos filhos do que se dar. Porque dar coisas, um tênis, um tablet, é muito mais fácil do que dar o seu tempo de disponibilidade para com ele. Claro que tempo é qualidade de presença, mas a nossa sociedade hedonista, utilitarista, egoísta, individualista, tem preconizado isso, a matéria em detrimento do espírito. Nós somos capazes de darmos tudo, viagem, intercâmbio, melhor escola, tudo para o filho, esquece de trazer o filho para a evangelização. Eles são espíritos imortais. A matéria vai trazer ele para a consolidação da vida dele no corpo. E o espírito que ele é? Como é que ele vive se você não investe quanto pai na vida espiritual dele? Obriga por inglês, vai para o piano, vai. Eu não vou para a escola hoje não, papai. Você vai. Agora você fala assim, vai para a casa do caminho para a evangelização. Ah, não vou não, papai, eu vou ficar hoje brincando. Aí não, tudo bem, quer religião ou espiritualidade? Deixa o menino. Você vai, seu corno. Não era assim que meu pai fazia comigo. Seu corno, você vai, seu corno. Minha irmã era assim, a burra. Seu corno. E eu ia. Um exemplo, é uma forma de vocês educarem o espírito que está ali. Porque o espírito vem com a tendência à comodidade, a ficar na vida, numa passeio, brincando, se divertindo. Então, 1 mais 1, se é igual a 1, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Se 1 mais 1, um conjunto redondo, mais outro conjunto redondo for igual a 2... aqui também não dá certo, porque são duas individualidades que têm alguns pontos em comum, por exemplo, a relação sexual boa, ou então um compromisso ali para educar aqueles filhos, mas não estão entrando num consorciamento do que preconiza a vida conjugal. Por isso que numa vida afetiva, numa conjugalidade, no mínimo 1 mais 1 tem que ser igual a 3, porque você tem um conjunto que é um homem, ou um homem, mas vamos botar um homem e a mulher, um homem que se consorcia com a mulher, aí tem a interseção, lembra? Conjunto A, conjunto B, e a interseção entre os conjuntos, aqui no meio, é aquilo que eles gostam em comum, gosta de ir para o teatro junto, gosta de ir para o cinema, gosta de ver um filmezinho em casa, e aqui tem a individualidade de A, ele gosta de ir para a fonte nova dele, ele gosta de ir para o happy hour dele, ela gosta de, a mulher, né, de lavar uma louça, não, é brincadeira, então... A mulher no lado dela aqui, ela tem a habilidade dela de querer sair com as amigas, ela quer fazer um trabalho de social, o homem não quer, tudo bem, respeita a individualidade de B, respeita a individualidade de A, mas não pode cada um viver seu mundo, tem que ter uma interseção. Essa interseção vai variar com o tempo da convivência, algumas coisas mais se aproximam, em outros momentos isso se afasta, e assim vocês vão tratar o sistema A com o B e tornar um sistema terceiro, um sistema híbrido, onde você traz experiências do seu clã, você honra seu pai e sua mãe, não projeta no seu marido aquilo que você não conseguiu se reconciliar com seu pai. Eu vou falar sobre esse tema, honrar pai e mãe, na visão sistêmica espírita. Tudo agora é assim. Esse tema já é falando da relação do filho com o pai, quando você às vezes não honra seus pais, você leva para o casamento a carência daquilo que você não dignificou, você fica com o que é menos. O que não foi dado pelo pai e pela mãe, cobrando do pai e da mãe, e esquece que você aqui é 50% sua mãe e 50% seu pai. Vocês nunca vão conseguir devolver a eles a vida. Por isso que a gente não consegue nunca dar devolutiva aos pais. A gente honra e agradece e leva adiante o amor, que foi de um amor deles dois, independente se foi de uma infidelidade, como uma paciente disse assim para Andrei, meu pai, ele me teve porque ele traiu a mulher dele, e ele é um safado. É um safado? Pois é. Mas você nunca agradeceu a ele, porque a safadeza dele foi que você fez você chegar até aqui. Se ele não tivesse a safadeza dele, você não estava aqui. Só que a safadeza dele cabe a ele. Ele vai se reconciliar com a própria consciência dele e resolver o problema dele. Não é você como filho julgando o seu pai. Quando você vai para o espaço do julgamento, você deixa de receber dele aquilo que ele lhe deu, que é o bem maior, que é a vida.
E aí você perde, e aí você reporta isso para o casamento. E aí o casamento tende a ser a projeção dos conflitos não enfrentados no seu clã e que vai levar para o espaço da vida conjugal, gerando consequências para esse relacionamento que se inicia. E finalmente eu termino, que o assunto é vasto, com uma história, para dizer a vocês assim, que eu vejo o pessoal chegando ali, já fica com taquicardia, porque começa a dizer assim, Flávio, fala demais, aí o pessoal tem que trabalhar. Para finalizar, uma história que fica com vocês e o gostinho de aprofundar, quem quiser, minhas palestras depois eu mando via WhatsApp, na lista de transmissão, eu vou ter umas palestras sobre esse tema de novo, sobre relacionamento afetivo, na visão sistêmica espírita, e um também sobre pai e mãe, honrar pai e mãe na visão sistêmica espírita, e outros nessa ligação aí. A gente fala no final, mas não venham para aqui tumultuar, porque eu sei que o pessoal quer silêncio, eu dou meu telefone, vocês podem pedir os livros depois por WhatsApp, tranquilo, se não pegar comigo, pega com Geisa, está autorizado Geisa. Eu boto vocês na lista de transmissão, mando o livro para todo mundo, fique tranquilos. Mas agora eu quero que vocês ouçam essa história para eu terminar minha exposição hoje com essa energia linda de vocês. A gente busca na Terra um propósito, deveríamos buscar a paz, o propósito e a felicidade. Isso deveria ser a tônica da vida de todos nós. Nós esquecemos disso. E assim um jovem perguntou ao seu pai, papai, eu gostaria de encontrar a minha felicidade. Eu queria encontrar a paz que tanto eu busco nessa vida e não estou encontrando. O pai diz, filho, eu não tenho como lhe responder, meu filho, mas eu posso lhe indicar um sábio que medita no deserto e ele vai lhe explicar qual o caminho para encontrar a felicidade. E esse menino foi, pegou a sua mochila, passou 40 dias no deserto, num périplo, naquela viagem para dentro de si, que Cristo viveu e outros tantos viveram, os seus momentos de introspecção, e encontrou com o mestre. O mestre estava meditando com muitas crianças e idosos, feliz, alegre, com roupa colorida, laranja, verde, cor de abóbora. Ele achou que ia encontrar alguém com a túnica branca, e não encontrou. Naquele momento, ele simplesmente, pode deixar a música se você puder botar de fundo, num tom mais baixo. Ele percebeu que aquele mestre podia contribuir com ele. E ele perguntou, mestre, eu vim aqui para encontrar o caminho da felicidade. Você pode me dizer como faço? Ele disse, sim, jovem, vou dizer como você faz, mas você tem uma tarefa, uma pequena tarefa. Pega essa colher com esse óleo, dê uma volta no meu castelo e depois de 2 horas, retorne. Quando você retornar, eu lhe direi qual é o caminho da felicidade. E o jovem saiu passeando pelo castelo por 2 horas. Depois de 2 horas, retorna e pergunta, mestre, está aqui, eu fiz, a tarefa está cumprida, me diga como eu encontro a felicidade. E o mestre disse, filho, visitastes meu castelo e percebestes os jardins suspensos, os vasos da dinastia Ming, vistes os tapetes persas, vistes os animais silvestres, as belezas do meu castelo? Não, mestre, não vi. Volta, filho, e faz o caminho, e fique mais atento com a tarefa que lhe dei. Ele volta, passa pelo castelo, 2 horas depois, inebriado, volta ao mestre, mestre, seu castelo é lindo, mestre, que beleza, que encanto viver aqui. E ele disse, filho, gostastes do que vistes? Amei, mestre, e agora, como faço para encontrar felicidade? O mestre perguntou, cadê o óleo que estava na sua colher? A tarefa era essa, você não viu? Ah, mestre, deixei cair. E ele arremata dizendo, o caminho da felicidade, meus filhos, meus irmãos, está em viver no mundo, contemplar as belezas do mundo, gozar de todos os prazeres que o mundo lhe dá, mas jamais esqueçam do bem maior, que é o culto ao espírito imortal que vocês são. O bem que vocês levarão são as conquistas morais, as transformações que fizer, e isso são inalienáveis, onde a traça não vai corroer e o ladrão não vai roubar, e assim vocês encontrarão a plena felicidade possível já aqui no mundo material. Muito obrigado, muita paz a todos, gratidão.